Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra comigo em Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos ler que está escrito no versículo 22, a parte A. Mas o fruto do Espírito é, parte F diz assim, bondade. Amém? Vou reler. Mas o fruto do Espírito é bondade. Vamos reler em bom som em alta voz? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é bondade. Glória a Deus, hein? Agora vai. Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite com sede da Tua presença, com sede de ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, honra a fé dessa pessoa que aqui está, que não viu impedimento, que não viu barreira, tem rompido, meu Deus, obstáculos para frutificar, porque entendeu a necessidade. E é por isso, ó Deus, que eu te peço hoje aqui, que esse fruto da bondade, ele já comece a se manifestar em nosso meio. Porque, meu Deus, a maior prova da Tua bondade é quando a Tua presença está em nosso meio. É quando o Senhor, meu Deus, fala com o Teu povo. Então, meu Deus, fale conosco nesta noite, de uma maneira abençoada, de uma maneira clara, visível e audível, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que nós, ao sairmos da Tua casa hoje, saiamos daqui abençoados, lavados, remidos, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção na mensagem de hoje, porque a bondade é um dos frutos mais difíceis de se dar. Eu posso mostrar ao longo dessa ministração e você vai entender o porquê. Mas vamos por partes. Semana passada, nós falamos sobre a benignidade. E você se lembra o que é a benignidade? Se você for se lembrando, você vai relembrar que benignidade é você se sentir bem. É você, mesmo mediante a problemas, dificuldades, tribulações, você continuar se sentindo bem. As situações externas não afetarão aquilo que você é. Benignidade é você desejar cada vez mais o bem. Eu dei até um exemplo da guerra em Israel, que é uma coisa ruim que tem acontecido, e para nós cristãos mexe muito conosco, porque Israel é um termômetro da volta do Senhor. Mas mesmo mediante a tantas atrocidades que tem se visto ali, nós como cristãos, quando temos a benignidade, nós nos sentimos bem. Nós conseguimos prosseguir com a nossa vida, conseguimos prosseguir desejando coisas melhores, e eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel em nossa vida. Só que hoje, nós vamos falar acerca do fruto chamado bondade. Diga bondade. A palavra grega para bondade, ela se pronuncia assim, ó, agatocine. Diga, agatocine. Imagina que você vai no açougue comprar um toicinho ali,
Aí você fala, me dá esse tocine aí. É agatocine, amém? Só que o termo agatocine, ele é mais voltado para uma gentileza, porque a palavra bondade no grego, ela não tem uma palavra específica. E a palavra que mais se aproxima é agatocine, que é uma gentileza mais real, mais abrangente. Mas como conceito, o que seria bondade? A bondade, amados, como fruto do Espírito, é você conseguir proporcionar o bem a outras pessoas, independente de quem sejam elas. Isso é a bondade como fruto do Espírito. É eu conseguir fazer o bem, independente se eu conheço ou não, independente se eu gosto ou não, independente se a pessoa gosta de mim ou não. Quando eu tenho esse fruto que vem de Deus, eu consigo proporcionar o bem para outras pessoas, independente de quem quer que elas sejam. E Jesus, ele vai fazer uma declaração muito intrigante no Evangelho de Marcos, quando é no tocante à bondade. Eu quero ler esse momento com você, em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo 17. Esse diálogo aconteceu com um jovem que era muito rico. E a palavra do Senhor diz que ele vai até Jesus com a motivação correta. Diz aqui em Marcos 10, versículo 17. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele vai com a motivação correta, salvação. Mas Jesus, ele não responde a priori a pergunta que esse homem fez. Mas ele vai fazer ali mostrar para esse jovem uma realidade. Diz aqui no versículo 18 o seguinte, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é quem? Somente Deus é bom. Olha o que Jesus ele vai dizer. Nem ele se colocou no mesmo patamar, porque está num corpo terreno. E ele vai dizer, só existe um que é bom, que é Deus. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela comprova isso. Olha o que diz no Salmo de número 107, Salmo de número 107, versículo 1. A palavra do Senhor, ela vai dizer claramente isso. Não que Jesus, ele precise de comprovação para as suas palavras, mas a Bíblia, ela vai se confirmando em vários lugares. Diz aqui no Salmo de número 107, versículo 1, olha só o que diz. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, não está dizendo assim, dei graças a Deus hoje, porque Deus está de bom humor hoje. Dê graças a Deus, porque essa semana Ele está uma bênção. Não, está dizendo aqui, dê graças a Deus, porque Ele é o estado de Deus. Não tem essa variação. Olha o que diz no versículo 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus, Ele é bom. Ele é a expressão da bondade. Olha o que diz o Salmo de número 23, no versículo 6. Você conhece muito bem o Salmo de número 23, mas Davi, aqui ele vai deixar claramente acerca da bondade de Deus. E ele vai dizer aqui o seguinte, Salmo 23, versículo 6, diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão de vez em quando. Quando que vai seguir?
todos os dias da minha vida. Olha que o salmista, ele coloca a bondade e a misericórdia no mesmo patamar, no mesmo tamanho, porque mostra que a bondade e a misericórdia de Deus, ela é diária, não acaba, não tem férias. Ou seja, Deus, ele é sempre bom. Amém? Diga, Deus é sempre bom. Amém? Mas isso vai gerar na nossa mente uma realidade. Se Deus, ele é bom, então muitas vezes o que nós pensamos que é bondade, que nós estamos fazendo uma bondade, não passa meramente de uma obra social. Não que não seja importante a obra social, é muito importante, mas a obra social, ela não entra no critério do fruto da bondade. Ela é uma outra coisa. E aí gera uma pergunta em nós. Por que que Deus é bom e eu não? Porque somente Deus, ele é bom e eu, por mais obras que eu faça, eu não consiga ser bom o suficiente. Respondendo primeiramente a pergunta, por que Deus, ele é bom? Porque Deus, ele é perfeito, amados irmãos. Porque Deus, ele é santo. Ele é santo o tempo inteiro. Ele é perfeito, ele é a própria perfeição. E as obras de bondade que Deus, ele faz, não são obras enviesadas, direcionadas, por exemplo, somente àquele que adora ele. Vamos dar um exemplo simples aqui. A chuva é bênção ou maldição? É bênção, não é? Já pensou se não chovesse? Talvez nós nem vivos estaríamos ainda. Mas, quando chove, você sai daqui do culto e começa a chover, só a sua casa que fica lá com a horta molhada, fica fresquinha, ou a casa do vizinho também chove nela? Mas o vizinho, ele é ímpio. Às vezes o vizinho não gosta de Deus, ele fala mal de Deus, ele não gosta de crente, mas a mesma bênção cai na casa do justo, ela também visita a casa do ímpio. Para você ver como que Deus, ele é bom. As obras dele não são enviesadas para aqueles que adoram a ele. Ele é bom para com todos. Outra coisa que é muito simples e muita gente não dá valor, por exemplo, é o oxigênio. Oxigênio é bênção? É. Faz assim, ó. Mas faz barulho mesmo, ó. Puxa, olha que maravilha. Não tem nenhum aparelho conectado, não tem aí um tubo de oxigênio do seu lado aí. Você consegue respirar. E você sabia de uma coisa? É de graça. Mas não é somente quem está na igreja com as mãos levantadas, lendo a Bíblia, que respira sem aparelhos. Você olha para quem está dentro de um bar, para quem está com maço de cigarro no bolso, e está respirando do mesmo jeito. Claro que com mais dificuldade. A pessoa está fumando, está lá e está respirando. Mas por que isso acontece? É porque Deus, ele é bom. A obra dele de bondade não é direcionada apenas para aqueles que o adoram. E quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas nós somos pecadores. Nós não somos bons, porque ainda que fizéssemos todas as obras de bondade, o pecado que habita em nós contaminaria a perfeição. Ou seja, nós somos pecadores. E às vezes as obras que fazemos, elas são quase 100% enviesadas para aqueles que nós gostamos. Pensa bem comigo. Você vai doar uma roupa que está boa. Você foi lá, comprou lá na Shein. Aí não serviu. No anúncio estava bonitona. Você colocou lá e falou, não ficou legal em mim. Ah, mas quer saber, eu, em vez de devolver esse negócio, eu vou doar. Aí você começa a pensar nos seus inimigos para doar. Hein? Que as pessoas que te maltratam. Fala, não, vou pensar em alguém aqui. Nós temos uma irmã lá na igreja, eu acho que vai ficar lindo nela. Aí você chega com a sacolinha, para não tocar a trombeta, você vai lá no canto e fala, tem um negócio para você aqui.
Mas isso não é bondade, isso é uma obra boa, porque nós colocamos a nossa mentalidade direcionada para quem nós gostamos, para quem nós amamos, ou para quem pelo menos não fala mal de nós, não tem guerra conosco. Então nós temos esse tipo de pensamento, e às vezes isso vai acontecer. Tem pessoas que pensam assim, eu ajudo quem me ajuda e o resto que se dane. E sem contar aquele monte de pessoas que fazem até boas obras. Só que, ao fazerem obras, elas expõem tudo. Eu já disse aqui outras vezes, repito hoje, dou uma cesta básica, 30 fotos. Vai doar uma roupa, vou fazer uma ação social, faz uma live para ver quem vai pegar. Chama a pessoa, igual você vê muito em rede social isso. A pessoa vai fazer uma obra. Aí chega um vendedor de bala, a pessoa está com o celular ligado. Quanto de bala que tem aí? Me dá todas essas balas aí. A pessoa está filmando, pondo em rede social. Todo mundo fala, nossa, que coisa boa. Mas a pessoa, ela está fazendo uma obra boa? Sim. Mas, por exemplo, ela às vezes está mais preocupada com a monetização que o canal da rede social paga. Então, isso não é uma bondade como fruto do Espírito. Nós temos essa imperfeição. Amém? E a Bíblia, a palavra do Senhor, diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 1, Jesus, ele vai advertir quanto a isso. E ele vai mostrar que se tem uma coisa que anula até a recompensa, é uma falsa bondade. Igual nós estamos aqui fazendo esse seminário, e o intuito de estarmos aqui é termos uma oração mais poderosa, aqueles que estiverem frutificando tudo o que pedirem em nome do Senhor Jesus Cristo, o Pai assim o fará. Mas também nós estamos aqui interessados no galardão que o Senhor Jesus vai trazer para aqueles que estiverem frutificando. Mas se tem uma coisa que anula até mesmo a recompensa que nós pretendemos receber, é uma falsa bondade. Diz aqui, Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que se a intenção da bondade for aparecer, pode ter certeza que você vai estar assim, me dá, Senhor Jesus, o meu galardão. Ele fala, não vou te dar nada não. Você já recebeu o seu galardão. Você já recebeu. Quando eles falam, nossa, que coisa maravilhosa que essa pessoa está fazendo. Você já recebeu o seu galardão. Nós não podemos cair nessa teia de ficarmos, meus irmãos, expondo tudo que fazemos, até coisas boas têm que ser feitas em oculto. Olha o que Jesus ele vai mostrar aqui, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, o galardão. É o exemplo que eu te disse aqui agora. A pessoa está ali vendendo bombom. Aí, de repente, a pessoa fala, vou te dar aqui X. Aí a pessoa ela vai lá e posta aquilo ali. Aí muita gente vai bater palma para aquilo. Só que Deus, ele vai ficar ali na dele. Porque o galardão que a pessoa ia receber de Deus, ela recebeu dos homens. Ela recebeu ali o quê? Um tapinha nas costas. Mas Jesus, ele vai ensinar. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando você faz mais discreto possível,
você tem a recompensa de Deus. Ah, pastor, mas eu faço as coisas e ninguém está vendo. Eu faço as coisas, nem o Senhor está vendo, nenhum dos obreiros estão vendo. Parabéns para você. Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor Jesus, ele vai chegar perto de você e vai dizer aqui, ó, toma essa recompensa aqui. E você vai dizer, mas o que eu fiz para merecer essa recompensa? Sabe aquele dia que ninguém viu o que você estava fazendo? Eu estava vendo, eu estava obedecendo, eu estava observando e hoje eu estou te recompensando em nome de Jesus. Amém? Quanto mais oculto, melhor. Amém, amados irmãos? Então, como que nós vamos fazer para gerar bondade dentro da nossa vida, mas a bondade que vem de Deus, a bondade que vem do Espírito Santo de Deus? Ó, a primeira coisa que você precisa para ter bondade é aprender como não fazer o mal. Já viu aquele ditado? Quem muito ajuda, quem não atrapalha? Se a pessoa não fizer o que é mal, ela já está fazendo o que é bom. Se ela conseguir aprender primeiramente o que ela não deve fazer, ela já está na metade do caminho andado. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo, ele vai sugerir isso aos irmãos da igreja de Tessalônica. E olha que a cidade de Tessalônica nessa época era uma cidade sem lei. Era uma terra que não tinha governo. Demas foi para Tessalônica, ficou encantado lá, nem voltou para dar tchau para Paulo. E diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer assim, ó: abstende-vos de toda forma de mal. O que é abster? Deixar, não fazer. Eu não quero, eu me abstenho disso. Eu não participo. Isso é abster. E ele está dizendo aqui, ó, abstende-vos de toda forma de mal, de tudo aquilo que é maligno. E se nós desaprendermos a fazer o mal que o mundo ensina, logo nós iremos começar a fazer o bem. Quer um exemplo de uma coisa que é mal e o cristão não faz? Ele não consome bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica é má. Cristão de verdade não participa disso não. Porque a bebida alcoólica ela destrói a família, destrói o lar, destrói a pessoa, destrói a dignidade. Silenciosamente, é lícita, a pessoa pode comprar na hora que quer, pode beber na hora que quer. Se você for aqui na Praça Minerva, ali por volta de 9, 10 horas da manhã, você não vai ver pessoas usando crack. Você não vai ver pessoas ali fumando maconha a céu aberto. Alguns de vez em quando você vê. Mas bebendo bebida alcoólica, você vai ver que tem uma equipe, uma turma. E não é somente aqui, é em toda a cidade que eu pastoreei, em todos os lugares, as praças estão assim. Mas tudo começou como? Um copinho de cerveja, uma tacinha de vinho, de vez em quando, ou de vez em sempre. O cristão de verdade, ele sabe que aquilo é maligno, ele fala, não quero, não participo, isso vai destruir a minha casa, isso vai destruir o meu lar. Por isso que nós, como cristãos, nós somos radicais quanto a isso. Só que não é somente o alcoolismo, porque isso é apenas uma das tantas coisas que nós devemos nos abster. Mas em Romanos capítulo 12, vamos lá comigo, o apóstolo Paulo ele vai mostrar algumas coisas que precisamos abster. E se nós começarmos por aqui, eu creio que nós conseguiremos gerar bondade como fruto do Espírito em nossa vida. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9 até o versículo de número 21, ele vai falar de coisas que precisamos abster e outras que devemos gerar como bondade.
E você precisa pensar como os antigos pensavam. O pessoal mais antigo falava assim, ó, o homem ou a mulher, o ser humano precisa ter 2 bolsos. Um bem rasgado. Sabe aquela calça velha que você coloca a chave e ela vai lá no pé, de tão rasgado que está o bolso? Você precisa ter um desse, para você colocar tudo que você quer perder. Você coloca ali e vai andando. Quando assusta, ficou para trás. Mas tem que ter um outro bolso bem costurado e reforçado para você colocar aquilo que você precisa guardar, que você não pode perder de jeito nenhum. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dizendo algumas coisas. E a primeira coisa, por exemplo, que nós devemos perder, nos abster, dizer eu não quero isso, isso vai me atrapalhar, é hipocrisia. Versículo de número 9, Romanos 12, versículo 9, diz assim, ó. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. A palavra hipocrisia, no grego, ela dá a ideia de um ator que usa uma máscara, atuando num palco. Aquilo ali é um hipócrita. Ele está fingindo algo que ele não é, que não é a realidade dele. Ele está atuando. E uma pessoa, quando ela assume a hipocrisia como estilo de vida, ela sempre vai fazer coisas más, porque ela vai sempre cair em um contraditório em algum momento. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus, ele condenando os fariseus por causa da hipocrisia, porque os fariseus faziam muitas coisas pensando que estavam fazendo bem, mas na verdade não estavam. E se nós formos mostrar hoje aqui e trazer uma realidade para os dias de hoje do que seria a maior hipocrisia, são as redes sociais. Tem muita gente vivendo debaixo de grande hipocrisia. Eu nunca vi nenhuma rede social, que seja dessas mais famosas aí, alguém postando uma foto de um prato com arroz com feijão e dizendo assim, hoje o almoço está uma benção. Ó, o que Deus preparou, o banquete, arroz com feijão. O que eu mais gosto de comer, arroz com feijão. Nunca vi. Mas quando a pessoa está na churrascaria, o garçom carrega até linguiça, a pessoa está filmando. Falando, hoje o maná está do céu, hoje a coisa está maravilhosa. Deus, ele é fiel. Por que Deus não é fiel no arroz com feijão, não? Não é? Você vai ver que a igreja, ela é filmada o quê? No culto que está cheio. Nossa, hoje o culto foi uma benção. Mas nunca vi filmagem de culto sexta-feira, 9 horas da manhã, 5 pessoas na igreja. Será que o culto de manhã não é uma bênção também, não? Mas as pessoas estão se maquiando, vivendo mostrando uma coisa que não reflete a realidade. Igual, outro dia conversávamos eu e a pastora e ela me mostrava, porque estava dando um burburinho de um casal na internet que fazia conteúdo, aconselhando casais. Oh, se seu marido fizer isso, faz desse jeito. Aí o marido lá feliz, igual um babaca. Aí ele lá, se a sua esposa fizer isso, faça desse jeito. E aquela risaiada. Aí quando assustou, deu um problema. Aí a mulher grava um vídeo numa rede social e o marido outro. E ela ali com o olho inchado, com um guardanapo ali, limpando os olhos, com a câmera ligada, claro, né? E falando, gente, o meu casamento não deu certo. Mas não estava fazendo conteúdo para casais outro dia? Mas não reflete a realidade. É aquela máscara. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que cola de máscara não presta. É a cola pior que tem. Porque quando a pessoa ela mais precisar de colar a máscara dela, Deus vai fazer assim, ó. A máscara vai ser lançada longe. A máscara cai. Aí a pessoa vai ser revelada a força, quem ela realmente é. É por isso que quando Paulo, ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, ó, sai fora de hipocrisia.
Não finja ser uma coisa que você não é. Ah, pastor, mas se eu me mostrar verdadeiramente quem eu sou, ninguém vai gostar de mim. Engano seu. Se você mostrar quem realmente você é, somente as pessoas que gostam de você, de verdade, que vão se aproximar de você. Não vai estar aquele monte de mentiroso que finge gostar de você também, assim como você finge que é uma pessoa e é outra. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Nós precisamos disso, deixar toda forma de hipocrisia de lado e precisamos ser verdadeiros. Amém? Diga para quem está do teu lado, cuidado com a hipocrisia. Não que você seja hipócrita, tá? Mas é só para lembrar, é um lembrete. Porque às vezes tem pessoas que mentem por causa de nada. Já tem um vício da mentira. Você tem, é aquela pessoa que é viciada, parece um leilão. Ela sempre está cobrindo o lance. Se você tem um tênis, o dela é melhor. Se você tem uma televisão, a dela é maior. Se você tem um marido bonito, o dela é o galã. Você está entendendo? Aí quando você vai fazer uma averiguação e a máscara cai, meu irmão, eu não sei quem fica mais desconcertado, se é você que descobriu ou se é a pessoa que mentiu. Então fuja disso porque isso atrapalha a bondade aparecer. Uma outra coisa que nós precisamos abster, deixar de lado, é a lentidão em servir a Deus. Olha o que diz no versículo de número 11, Romanos 12, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é ser remisso, igreja? É aquela pessoa demorada, lenta para as coisas de Deus. E tem pessoas que infelizmente é assim. Deus vai falando com a pessoa, Ele está chacoalhando ela, Ele está dizendo, olha, você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Você precisa mudar o seu comportamento. Você não acha que está na hora de entregar a vida para Jesus, não? Até quando você vai ficar só visitando cultos, visitando igreja? Você tem que tomar uma posição. Aí o que a pessoa ela fala? Depois eu faço. O batismo está chegando, você tem que se batizar, porque se você não se batizar, a palavra de Deus ela diz que você não tem condição de ser salvo. Aí a pessoa, ela até esboça que vai, mas chega na hora e fala, não, mas depois eu tomo essa decisão, vou esperar mais um pouquinho. O que é isso? Lentidão em servir a Deus, em fazer as coisas para Deus, em tomar uma postura de servo de Deus. Você precisa ser dizimista, está na hora de você pensar um pouco nesse assunto. Não, depois eu dou um jeito nisso. E a pessoa, ela vai só retardando as coisas, ela vai só atrasando, vai dizendo depois eu faço, e isso é procrastinação, meus irmãos. A procrastinação é o mau hábito da pessoa de atrasar as coisas, de deixando para depois, de ir parando a vida. Ela tranca a faculdade, ela tranca o projeto de tirar a carteira, ela tranca ali o relacionamento, ela não consegue avançar, porque ela vai sempre atrasando as coisas. Vamos reformar a casa depois, vamos fazer isso depois, só depois. E quando é para Deus, então pior ainda. Porque as escolhas que a pessoa ela faz são escolhas ruins. Eu lembrava de um louvor aqui pela manhã, não sei se você lembra daquele louvor assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Não é depois. Depois eu sou liberto. Meus irmãos, as pessoas estão assim, lentas para fazer as coisas para Deus, para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Igual nós temos visto, Jesus está voltando e as pessoas estão pensando que depois se consertam com o Senhor. Domingo, Santa Ceia, tinha um feriado, onde que as pessoas estão? Na praia. Santa Ceia, um dia que o cristão tem que falar, gente, eu não marco compromisso na Santa Ceia não, porque é meu compromisso com Deus, mas se tem uma festinha, vai embora. Não, depois eu vou, depois eu tomo a Santa Ceia. Não,
Santa Ceia domingo, aonde que as pessoas estão? No clube. Aí come bastante no clube e não aguenta vir. Ou não quer vir. Vão retardando a vida dela com Deus. Mas no dia que Jesus voltar, meus irmãos, quando começar o choro, aquela lágrima gelada, quem tiver, consola. Porque eu vou estar lá na glória. Com Abraão, Isaac e Jacó, querendo saber de histórias ali, falando, não, me conta mais, me conta mais. Hoje você tem a escolha. Hoje você precisa trilhar o caminho correto. Amém? Chega de procrastinar, de falar assim, não, eu depois, não. É hoje, é agora. Amém? Bondade não pode esperar. Deus está falando com você, fala com fulano, não é amanhã. Deus está mandando você ir no hospital, não é depois eu vou. Deus está falando para você visitar um familiar e resolver essa pendência que você tem. Você precisa ir, é na hora. Não pode ficar, depois. Deus mandou, é na hora. Porque senão você não reconhece a autoridade dele. Ele mesmo falou, se eu mando ir, vai. Eu sou homem de autoridade. O centurião disse, eu reconheço a tua autoridade. Se eu mando ir, vai na hora. Se eu mando voltar, volta na hora. Se o Senhor der uma ordem para a doença, ela saia na hora. Se você é lento para as coisas de Deus, você não está reconhecendo a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Hein? Qual que é a tua escolha? Diga para quem está do outro lado. Cuidado e não seja lento em servir a Deus. Amém? Outra coisa que nós temos que nos abster é no ato de amaldiçoar. Olha só o que diz Romanos 12, versículo 14. Diz assim, abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Talvez a pessoa, no nosso contexto de vida, a pessoa ela pensa assim, eu não amaldiçoo ninguém. Pastor, não, eu não. Eu sou uma bênção de Deus. Eu sou quase um santo. Mas porque ela pensa assim, que a pessoa, ela fala assim, hoje eu vou amaldiçoar fulano. Aí ela abre o guarda-roupa dela, tem uma parte secreta, que tem um traje cheio de penas ali. Ela veste aquele traje e ela espera da meia-noite e ela fica ali em volta. Hoje eu vou amaldiçoar fulano, hoje eu vou amaldiçoar fulano. Ela pensa isso. Só que não é assim. Não é assim. Amaldiçoar é você desejar o mal. Às vezes você desejar o mal, você já está amaldiçoando. Às vezes você murmurar, reclamar, você está amaldiçoando. E tem pessoas que vivem assim. Esse bairro não presta. Sabe quem está amaldiçoando o bairro? Você acha que é Satanás ou você que está dizendo que o bairro é ruim? Não, essa casa, essa família. Quando você está reclamando, você está dizendo algo que é maligno. Esse casamento não presta. Você está amaldiçoando. O hábito de amaldiçoar, a ação, o ato de amaldiçoar, ele às vezes vem diante de uma reclamação. Quando você reclama, o posto médico melhora? Você reclama tanto, parece que às vezes fica até pior. Fica até pior, por quê? Você murmurar, reclamar, falar aquilo que é mal, você está provocando uma maldição. Você tem que começar a vigiar nas palavras. O emprego que você trabalha, ainda que seja um emprego ruim, ele é uma bênção. É a porta de emprego que a provisão de Deus usa para chegar até você. Ainda que a família não esteja do jeito que você gostaria, mas a família é uma bênção. Comece a falar bem, a falar coisas boas, mas a pessoa ela fica murmurando, reclamando. A fofoca, por exemplo, também é uma forma de maldição, porque a pessoa ela está falando mal de outra pessoa.
E eu não digo a pessoa, por exemplo, ela falar daquilo que é ruim. Porque às vezes tem pessoas que chegam perto de mim com toda a ética possível, falando assim: pastor, está acontecendo uma coisa e eu não estou sabendo lidar. Tem como o Senhor me instruir? Não vim aqui fazer fofoca, mas está acontecendo isso. Eu não estou sabendo lidar. Como que eu tenho que me portar? Mediante a palavra isso, isso e isso. É mesmo? Amém. Obrigado, viu, pastor? Mas o que é fofocar e vira maldição? Aquele telefone. Nossa, você viu fulano? Ah, você viu? Ah, nossa, nem acredito. Não, tem gente que não sabe não se toca mesmo. Tem que dar um chá de se toca para ver se a pessoa consegue se enxergar. Você viu que roupa esquisita? Você viu o que aconteceu? A pessoa ela vai amaldiçoando. Às vezes a pessoa está ali, o louvor não fluiu daquele jeito, a pessoa começa: poxa, que louvor ruim. Em vez de falar: não, vai melhorar. Às vezes o irmãozinho está aprendendo a pregar, começa a travar tudo, suar, aí começa, a Bíblia fica desse tamanho. Ao invés de falar: poxa, não está ruim. Mas não, vai melhorar. Não podemos, meus irmãos, abrir a nossa boca para sermos uma boca maldita, porque senão começa a jorrar da mesma fonte água pura e água suja. Olha só o que Tiago vai dizer, deixa marcado aí em Romanos 12, e vamos lá em Tiago capítulo 4, no versículo 11. Tiago capítulo 4. Olha só o que o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo 11. Ele vai dizer assim, ó: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter uma vigilância muito grande. Põe uma trava na boca e fala: meu Deus, eu não quero que a minha boca ela venha falar de pessoas, trazer problemas. Não, eu quero ser canal de bênçãos. Porque se a pessoa ela entrar no jogo de Satanás, ela vai se deixando levar e, consequentemente, acaba amaldiçoando pessoas que ela poderia ajudar. Ou seja, abstenha-se disso. Amém? Se for possível, igual ano passado nós falamos, vamos ficar 21 dias sem murmurar. Com 1 hora já tinha pessoa murmurando. Quando eu falei, vamos ficar 21 dias sem murmurar, as pessoas: ah não, pastor, já murmurou dentro da igreja. Você vê como que é difícil, mas vamos pegar firme quanto a isso. Diga para quem está do teu lado: cuidado, para não amaldiçoar ninguém. Amém? Outra coisa que nós temos que nos abster, não é somente o ato de amaldiçoar, mas nós precisamos nos abster de retribuir o mal. Volta lá em Romanos 12, no versículo 17, diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ah, meus irmãos, é somente quem tem o Espírito Santo que consegue fazer isso, viu? É somente quem foi alcançado pela graça. Olha o que ele está dizendo: não pague o mal com mal, mas, se possível, pague o mal com bem. Está dizendo aqui, ó: esforçai-vos por fazer o bem. As nossas reações, muitas das vezes, vão transmitir maldade. De repente, conforme você reagir, a maldade está na sua ação, na sua atitude. Talvez você não faça o mal propositalmente, mas se alguém te fizer o mal, você reage
de uma forma negativa. A sua reação, o jeito que você agir, simplesmente vai condenar que você está fazendo algo que é maligno. E tem pessoas que já viraram para mim e falaram assim: pastor, eu sou convertido até aqui, ó, porque a minha mão não é convertida não. Se alguém fizer gracinha comigo, nem eu consigo controlar ela, ela vai sozinha. Até aqui eu sou convertido, ó, mas a minha mão ela não é. Ô, minha irmã, fala isso não. Não, pastor, mas é sério. Se me tirar a minha paciência, eu não sei o que acontece comigo. O que é isso? Retribuição do mal. Retribuição. E meus irmãos, com todo respeito, nós estamos vivendo em dias que tem tanto cristão falando palavrão, com a boca tão suja. Você não tem vergonha, não? Sério mesmo? Você que fala palavrão até hoje, que xinga uns nomes terríveis dentro da sua casa, com as pessoas. Porque, em nome de Jesus, nós vemos pessoas ali que tratam as pessoas que são próximas ou desconhecidos, vai mandando pessoas para tudo quanto é tipo de lugar, menos para o céu. E aí quando você vai ver, está lá o adesivo atrás do carro: Deus é fiel, presente de Deus. Poxa, as nossas reações, se você reage e retribui o mal, você é visto de uma forma terrível pelas pessoas. Porque um ímpio, ele pode chegar ali na porta e gritar e me chamar de ladrão, de mercenário, pode falar mal de nós, falar que nós somos tudo alienado, um bando de doido. Mas vai você lá fora e fala: é você, é a sua família. Todo mundo fala: alô pastor, o que está fazendo, gente? Ela estava pregando lá em cima agora que Deus é amor. A nossa reação, muitas das vezes, prova maldade em nós. Como que você tem reagido quando alguém vai lá e pisa no seu calo, hein? Lá no seu joanete, lá no seu esporão. Vai num podólogo, viu? Como que você reage quando vem aquela pessoa e fala: hoje eu vou tirar tal pessoa do sério? Qual que tem sido a sua reação? Não, vou embora. Abstém-se disso, de retribuir o mal. Vou reler o versículo, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Por isso que tem que buscar o Espírito Santo mesmo. Porque senão você não consegue fazer isso. Mas através do Espírito Santo nós conseguimos. Amém? Em nome de Jesus. Como que então nós vamos gerar o fruto da bondade? Se você não fizer essas coisas, não ser hipócrita, se você não for lento para as coisas de Deus, Deus mandou, você vai lá na hora. Se você não ficar reclamando, se você não retribuir o mal, você já está 50% melhor. Você já é uma nova criatura praticamente. Já nasceu a metade do corpo. Mas como gerar o fruto da bondade? Entenda o seguinte: a bondade como fruto, ela deve ser praticada. Ela não pode ser apenas verbalizada. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Não adianta a pessoa dizer assim: eu sei fazer o bem. Você tem que fazer o bem para ser uma obra de bondade. Diz aqui, ó, em Tiago 4, versículo 17, assim que você encontrar, diga aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se a pessoa ela sabe que tem que fazer o bem, ela sabe fazer o bem e não faz, ela está pecando diante de Deus. Ela está cometendo algo que é ruim perante o Senhor. Então nós precisamos aprender a fazer o bem que nós devemos para buscarmos cumprir a vontade de Deus. E não pode ser apenas assim: que Deus te abençoe, que Deus faça o melhor para você.
Olha o que o mesmo Tiago ele diz no capítulo 2, no versículo 14. Olha como que a bondade, ela tem que ser uma obra vista, uma obra clara, não mostrada, mas a bondade, ela fala por si só. Diz aqui o Tiago 2,14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a pessoa que tem o fruto da bondade, ela entende a necessidade, ela quer ser instrumento. Ela chega perto de uma pessoa e ela vê, meus irmãos, a necessidade estampada. E aí o que ela fala? Vamos orar? A pessoa fala: orar? Eu não estou aguentando nem respirar direito de tanta fome. Você quer que eu oro como? Quando a pessoa ela tem o fruto da bondade e ela entende a necessidade, que ela sabe fazer o bem, ela precisa fazer o bem, ela fala: que esperar coisa nenhuma, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer algo, eu preciso me movimentar. Meus irmãos, pensa bem, nós estamos aí chegando no Natal. Muitas pessoas não vão ter nem roupa para usar. Será que não está na hora de você pegar aquele vestido que você já usou bastante? Aquela calça que você já não usa tanto mais? Aquele sapato que não esteja furado, viu? Porque às vezes a pessoa traz lixo para a igreja e fala que é doação. Ela fala: vou jogar no caminhão do lixo. Mas eu vou fazer assim, vou levar para a igreja. É roupa suja. Não faz isso não. Se for doar, quer fazer obra de bondade, pega aquela roupa boa, passa ela, lava primeiro, passa ela, coloca numa sacola bem limpinha e traz para doação. Se for possível, coloca até o número. Ó, uma pessoa que veste 42, veste 36 igual eu, aos meus 12 anos. Mas fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, é obras de bondade. Se você sabe fazer o bem, não adianta a gente ficar como igreja, falando com as pessoas assim, não. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida, mas nós vamos ajudar Deus a mudar a sua vida. Nós vamos colocar a nossa mão no arado, nós vamos estender a mão para você. Amém? Então, sendo assim, rapidamente, o que nós devemos fazer para que o fruto da bondade ele venha aparecer? Primeiramente, meus irmãos, você precisa aprender a honrar todas as pessoas. Todas as pessoas. Diz aqui, em Romanos, volta lá em Romanos 12, no versículo de número 10. Diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus irmãos, vivemos em um tempo que honrar é uma coisa quase extinta. As pessoas não estão fazendo nem o simples. E eu falo de coisas simples mesmo. Igual, tem pessoas que, por exemplo, não tem ainda um veículo, em nome de Jesus. Você que não tem, vai ter. Ou tem pessoas que falam assim: pastor, às vezes não dá nem para pegar um Uber. E a questão é ônibus lotado. E às vezes a pessoa está ali com uma sacola. Uma pessoa mais de idade, que levanta cedo e, com todo o respeito, irmãos, de manhã não é hora de idoso ficar batendo perna. E eu não digo uma pessoa que vai para uma consulta, que vai fazer algo. Meus irmãos,
E eu digo isso não como crítica, você vai entender o porquê. Que às vezes a pessoa ela chega no ônibus e essa geração de hoje não sabe levantar e falar assim: senhora, senta aqui, a senhora viveu mais do que eu. Quando se chega um idoso dentro do ônibus, dependendo do horário, se o ônibus estiver muito cheio, se a pessoa estiver de boné, ela põe aqui e parece que está roncando até com o microfone, que todo mundo sabe que a pessoa está fingindo que está dormindo, mas ela não quer. Isso, o básico, isso é honrar. Qual que foi a última vez que você viu alguém ajudar alguém a atravessar a rua? Ou que você fez isso? Eu faço isso direto. Outro dia eu chegava para o culto, eu desci correndo do carro, aí a senhora está aqui assim, ó, olhando para lá e para cá. E sabe o que estava acontecendo? Todo mundo passando assim com o celular na mão, ó. Falei, não, peraí, vem cá, vamos atravessar aqui a rua. As pessoas, elas estão desse jeito, meus irmãos. Não sabem honrar ninguém. É mais fácil criticar. E eu não falo isso para vanglória, porque eu não preciso disso e para demagogia, ser demagogo, não. Mas comigo não tem dessas coisas. Eu contava aqui uma vez, falei hoje de manhã, um dia eu passava indo para casa, trânsito garrado, e aquela buzinação, e aí eu cheguei perto para ver o que tinha acontecido. Estava um homem tentando empurrar o carro ali pelo lado do volante, tentando tirar no meio da rua, o pessoal, pem. Eu falei, se está agarrado por um, agarrado por mil. Parei meu carro no meio da rua e falei, ô negão, vem cá, vamos ajudar ele aqui. Aí o outro desceu do carro, fomos, empurramos o carro para o cantinho. Pastor, mas você estava atrasado? Estava, mas e daí? Ia adiantar? Nós precisamos entender isso. Fruto da bondade é eu fazer o bem para qualquer pessoa que esteja precisando. Não somente para quem eu quero. Não somente na hora que eu quero. É na hora que Deus ele fala, desce desse carro aí agora e vai lá. Você está entendendo? Nós vivemos num tempo em que isso está quase extinto. Nós precisamos, como igreja, voltar isso. Voltar a ter essas práticas de bondade que Deus nos exorta a ter. Amém, amados irmãos? Diga assim, eu preciso aprender a honrar. Eu não estou dizendo puxa-saquismo, não. Eu falo assim, é você preferir o outro. Passa na minha frente. Você está lá no supermercado e para honra e glória do Senhor, quando você faz compra, é 2, 3 carrinhos. Já viu? Quando você está lá na fila, é um carrinho só para produto de limpeza, para não misturar. O outro só de carne. Ô glória, hein? Maravilha, hein? O outro ali com outros utensílios. Você está ali esperando na fila. Aí chega atrás alguém com uma sacolinha com meio quilo de linguiça. A pessoa não tem coragem de olhar e dá nada que tem no carrinho para a pessoa e nem deixar ela passar na frente. Nem deixar. Meus irmãos, nós estamos secando. Você não está percebendo, não? Você está secando. O amor está se esfriando demais. Se nós não aprendermos a dar a vez, simplesmente nós não conseguiremos gerar a bondade que agrada a Deus. Diga assim, eu preciso aprender a honrar. Amém? Outra coisa que nós precisamos fazer, que está escrito aqui, é cuidar das pessoas. Versículo 13 diz assim, ó. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E os santos aqui eu gosto de deixar bem claro, não é que é imagens não, viu? Que Paulo ele chama de santos, todos aqueles que confiam em Deus e estão servindo ao Senhor. Ele está dizendo, se tem alguém assim que está passando necessidade, você tem que cuidar dessa pessoa. E Deus ele coloca, meus irmãos, no nosso caminho pessoas que nós precisamos cuidar. Que nós precisamos cuidar.
Talvez você não percebe, mas Deus ele sempre vai colocando pessoas. Às vezes alguém necessitado, que não sai da sua cabeça. Você fica com aquela pessoa o tempo inteiro na sua mente. Às vezes Deus ele vai colocar uma pessoa lá no seu local de trabalho. Aquela pessoa que não tem tanta habilidade. E é terrível a realidade das coisas como são. Parece que nós estamos anos-luzes de distância da vontade de Deus. E eu não sei se você já teve o desprazer de treinar pessoas, né? De gerenciar alguém. Eu, por exemplo, já passei por isso. E quando chegava alguém novato, você pega um funcionário mais antigo e fala: você treina fulano, agora está chegando aqui hoje, tudo bem? Tudo jóia. Você vai treinar ele. Aí sabe o que a pessoa começa a falar? Essa empresa não presta. É aquele dinossauro, sabe? 20 anos de casa que não vai embora. Porque ele fica assim, ó. Nós trabalhamos com 4 pessoas. Se tem 5, uma cabeça vai rodar. E não pode ser a minha. Tomara que ele desista. Aí a pessoa chega ali, aí aquele que é mais velho começa. Essa empresa não presta. O patrão é mercenário. Você não pode ficar aqui. Aí a pessoa pergunta, mas por que você está aqui? Ah, isso não interessa. É o que você não pode. Você está novo. Aqui trabalha fim de semana. Aqui trabalha assim. Aqui, em vez de pagar hora extra, tem banco de horas. A pessoa ela começa a expulsar a pessoa dali, ao invés de abraçar ela. E falar assim, não, calma aí, eu vou te ajudar. Ou a pessoa que está num cargo inferior. Você tem condição de ver a pessoa digitando ali, ó. Puff, puff. Calma aí, deixa eu te ajudar aqui, ó. Vou te ensinar aqui. Põe a mão aqui assim. Daqui você vai para cá. Daqui você sobe. Daqui você desce. Isso é cuidar de pessoas. Independente se é novo, se é velho, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é mais alto, mais baixo. O fruto da bondade não é para quem a gente quer ajudar. É para todos que precisam. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Cada situação em que nós conhecemos a dificuldade do nosso próximo é a oportunidade de praticar a bondade. Até mesmo dentro da igreja. Se alguém um dia chegar perto de você e compartilhar necessidades, seja ético, guarde para você, mas ajude essa pessoa. Estenda a mão, porque você vai ser uma bênção de Deus. Se você cuidar de alguém, Deus ele cuida de você. Amém? Outra coisa que nós temos que fazer para o fruto da bondade aparecer é promover a paz. Versículo 18 diz assim, ó. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem muita gente que gosta desse versículo, porque é a oportunidade que a pessoa ela tem para dizer assim, ah, não deu. E está escrito, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Só que em Filipenses não diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode. Você não quer, mas você pode. Se Deus ele nos capacita, se Deus ele pega na nossa mão, ele nos segura e nos faz ir mais além, nós podemos. Amém? Como filhos de Deus, nós devemos ser pacificadores, que significa o quê? Fazer a paz entre partes. Deixa eu descer aqui, que eu vou fazer uma pergunta e se eu olhar no seu olho eu vou saber se você está mentindo ou não. Vamos imaginar aqui assim, ó. Deixa eu olhar aqui na frente. O pessoal nem olha para mim, amado. Até olhando para o chão. Vamos imaginar. Nós somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Se você vê uma briga na rua, não tem ninguém armado. 2 homens estão brigando. Você que é homem pensa nessa cena e as mulheres pensam em 2 mulheres ou 2 jovens saindo na escola. Estão brigando. O que mais tem hoje? O que você faz? Você chega lá no meio e fala assim, ó, não,
Pega esse aí, segura esse aqui. Vem para cá, só. Calma. A pessoa que tira a mão de mim, calma. Não, vem para cá, leva esse aí para lá. Ou você vai se afastando assim, ó, olhando, e depois vai indo embora. Vou olhar para você. Qual a última vez que você separou uma briga? Se você vê alguém conversando, aquela discussão mais fervorosa, você sabe que, como diz no popular, vai dar confusão, vai dar ruim. O que você faz? Você apaga o fogo ou você joga gasolina? Nós somos pacificadores. A pessoa que ela vê uma situação, ela pode fazer o bem, ela pode praticar a bondade e não faz, ela está cometendo pecado. Porque ela podia ter impedido algo, ela podia ter feito uma coisa. Às vezes a pessoa está brigando de longe, assim, dizendo, vem cá para você ver, vem cá, sai daí, vem cá se você for homem. Você chega perto de alguém e fala, ih, deixa esse tempo para lá, vem cá, vambora daqui para lá, vai lá não. Ou você fala, eu não deixava não, minha mãe não. A minha mãe ninguém fala assim não. Meus irmãos, é meio cômico, mas quem tem sido você? Por que Deus ele olha e talvez não vê bondade como fruto do Espírito? É por causa que se nós não praticarmos isso e entendermos que somos promotores da paz, não que diz em Romanos 10 e em Isaías 52, ó, quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Nós temos que anunciar coisas boas. Diga assim, eu preciso promover a paz. E por fim, no versículo de número 20, vai dizer que nós precisamos ajudar a todos. Vamos lá, Romanos 12, versículo 20, diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém? Oh, meus irmãos, repito, só quem tem o Espírito Santo consegue fazer isso. Ninguém que não tem o Espírito Santo consegue fazer isso aqui. Porque você já imaginou levar um cafezinho com pão de queijo lá para o seu inimigo? Hein? E pão de queijo gostoso. Ah, da avó Regina lá, ó. Aquele lá. Já parou para pensar nisso? Vou levar uma água de coco bem geladinha para o meu inimigo, lá do meu trabalho, para minha vizinha que mora de frente para minha casa, que fica fazendo despacho para mim. Vou levar uma água de coco bem gelada. Aí você já parou para pensar, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é isso aqui, ó. Para ver se está envenenado. E vai deixar lá de lado, vai ficar meia quadrada. Obrigado, tá? Obrigado. Mas aquele café começa a cheirar e Deus começa a falar, bebe, come esse pão de queijo aí, toma essa água de coco. Aí a pessoa, ela fala, se não matar, engorda. E vai lá e começa a tomar. E ela vê que, ó, tá tudo bom, nota 1000. Aí a pessoa começa a pensar assim, por que tal pessoa fez isso? Eu não gosto dela. Eu já falei para ela, briguei com ela. E ela veio e trouxe isso para mim. Ela não é tão ruim quanto eu pensava, não. Talvez quem era ruim era eu. A pessoa ela fica com a cabeça até quente, que ela não sabe o que fazer. Mas por quê? Nós recebemos a missão de ajudar a todos. A todos. Pensa nisso, meus irmãos. Se não tiver uma ação do Espírito Santo, não tem como. Não tem como.
Mas se Deus ele fizer a obra dentro de nós, nós conseguimos. Lembra lá de Lucas 6, 29? Aquele que bater do lado da sua face, mostra a outra face. Você pode mostrar o outro lado da vida, ao invés de você, na hora que levar um xingo ou levar uma repreensão, ao invés de você ter a oportunidade de mostrar o outro lado, de mostrar que é uma pessoa bondosa, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus sabe que você é. Amém, amados irmãos? Olha só o que diz em Mateus capítulo 7, no versículo de número 12. E de todos os frutos do Espírito, a bondade é um fruto raro, difícil, mas ele volta para você. Diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 12, a parte A vai dizer assim, Mateus 7, versículo 12, parte A. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Tudo que você quer receber, você faz, porque volta para você. Se você parar para pensar numa árvore que dá muitos frutos, quando a pessoa vê essa árvore tão maravilhosa, até a árvore recebe carinho. Ela rega a árvore, ela vai lá, poda a árvore, ela cuida. Se a árvore está dando frutos que estão dando bicho, aquele que é dono da árvore cuida, porque a bondade que é feita, ela volta para você. Se você praticar a bondade, meus irmãos, independente a quem quer que seja, você pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Sabe o que está tendo muito hoje? Protagonista. Todo mundo quer ser o centro das atenções. Está faltando coadjuvante. Aqueles que vão ajudar pessoas. Aqueles que vão estender as mãos. Amém? Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. E eu quero ler. Eu vou ler com você de pé esse versículo, que é o 21, Romanos 12, 21. Diz assim, como que eu consigo praticar e ter esse fruto da bondade em minha vida? Diz aqui, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Sempre nós entendemos que o bem vence o mal. É verdade ou não é? O bem sempre vai vencer o mal. Mas se for praticado. Dê a mão para essa pessoa que está do teu lado aí. Mas já vai olhando no olho de quem está dando a mão. Dá um sorriso aí. Ei, maravilha. Tudo bem com você? Tudo jóia? Diga para quem está do teu lado assim, conta comigo. Para o que der e vier. Olha, hein? Olha, hein? Essa pessoa precisar de você. Aí, Paula, já pede um aumento aí, já logo. Pega o patrão, vem o patrão, convida para vir para a igreja. A hora de pedir o aumento é essa, Deus usando o pregador. Mas eu falo, meus irmãos, porque a Bíblia ela fala, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. A comunidade cristã, ela é isso. Ela é isso. Eu vejo que pessoas que estão alegres, pessoas que são felizes, pessoas que estão tristes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a bondade de Deus está no nosso meio, poxa, é tão bom. É por isso que a gente se sente tão bem na igreja, por causa da bondade do Senhor. Porque Deus ele nos amou, não porque nós éramos santos. Éramos pecadores da pior espécie.
Aí vai lá Jesus e dá a vida por nós. É por isso que você precisa entregar a vida para Jesus. Você precisa tomar a decisão de se batizar e falar, chega de ficar procrastinando isso. Todo ano eu falo que vou me batizar e as coisas vão ficando de mal a pior. Eu nunca tomo uma decisão. Precisa mudar isso. Quero que você feche os seus olhos. Leve o teu pensamento a Deus. Pense no Senhor neste momento. Pense na presença de Deus. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Você trabalhou hoje tanto. Ô pastor, hoje as vendas foram até fracas, mas amanhã vai ser melhor. Você vai ver. Ô pastor, hoje o plantão foi tão pesado lá no hospital. Mas fica tranquilo que Deus vai te dar o renovo, vai te dar o descanso. Você vai ver. Porque Ele é bondade. Ô pastor, a minha vida sentimental está tão difícil, estou com problemas no casamento, no meu relacionamento. Não, mas fique em paz, você vai ver que Deus vai colocar as coisas no lugar. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ah, pastor, a minha saúde, ela não está nada bem. Mas fica firme na presença do Senhor, para você ver se Ele não vai te curar. Cantai ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é. Ele não tem variação. E é por isso que aonde o povo dele está reunido, o Deus bondoso, Ele derrama a bondade dele. E eu creio que a bondade dele será derramada aqui nesta noite. A bondade de Deus vai se manifestar na tua vida, no teu coração. Ainda que você tenha chegado dizendo aqui, a minha vida está tão ruim, a minha vida está tão difícil, mas hoje Deus Ele vai mudar essa situação. Ore assim comigo, diga, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro em Tua presença e te peço, Senhor meu Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu te peço agora, Senhor meu Deus, mude completamente a minha vida, pois eu quero produzir em minha vida a bondade que vem do Senhor. Mas, meu Deus, eu não quero frutificar sozinho. Eu te peço, abençoe a vida dessa pessoa que segura em minhas mãos e que sobre ela toda sorte de bênçãos, de milagres, de maravilhas estejam sendo derramadas na casa, na família, no lar, nas finanças, na vida sentimental. Meu Deus, que a Tua bondade e misericórdia exalem nesta noite, aqui neste lugar, em nome de Jesus, e que assim seja feito.